Então, pessoal, estamos aqui de volta para continuar nossas reflexões sobre a avaliação da aprendizagem. Espero que até agora tudo tenha ficado aí claro para você e que você consiga, fazer os links, as conexões com as suas práticas pedagógicas. Nessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre instrumentos e técnicas de avaliação. O que são instrumentos de avaliação? Instrumento é o recurso, é a ferramenta que será utilizada para obter informações sobre o que o aluno aprendeu ou não aprendeu. Então, instrumento são ferramentas. E o que é técnica de avaliação? Técnica é o método de obter avaliação. Por exemplo, eu posso usar a técnica de perguntas de múltipla escolha, através do instrumento prova. Eu posso usar a técnica de relatório, através do instrumento trabalho. Estão entendendo? Então, técnica é o método de obter informação e instrumento é a ferramenta, é o recurso que será utilizado para coletar dados, para obter essas informações sobre o aprendizado do aluno. Só assim nós vamos conseguir identificar o que ele aprendeu e o que ele não aprendeu. E eu quero passar para você alguns modelos, alguns conceitos e modelos de instrumentos e de técnicas de avaliação. Por exemplo, entre as técnicas de avaliação, nós temos aquilo que nós chamamos de testagem ou testes. E quais são os instrumentos que a gente utiliza para aplicar os testes aos nossos alunos? O instrumento é prova objetiva, prova de questões fechadas, aquelas provas que o aluno, entre 4, 5 possíveis respostas, ele escolhe uma delas. Então, são provas que nós chamamos de questões fechadas. E essas provas, ou esses testes, eles se dividem em 4 grandes grupos. O teste de inteligência, o teste de aptidão, o teste de personalidade e o teste de escolaridade ou de conhecimento, que é o que nós aplicamos na escola, ok? Outra técnica de avaliação são as provas subjetivas. Aplicação de prova subjetiva é uma outra técnica de avaliação. E essa prova subjetiva, ela vem através de um instrumento chamado prova dissertativa ou prova oral. Ou seja, você pode avaliar o seu aluno por meio de uma prova dissertativa, onde ele vai escrever, fazer uma dissertação, ou também através de uma prova oral, onde você pergunta e ele descreve, você pergunta e ele responde. Esse tipo de prova é o que nós chamamos de subjetivo, Teste subjetivo ou prova subjetiva. No entanto, até as provas subjetivas, ela tem um aspecto objetivo, assim como os testes que são extremamente objetivos, também tem o seu aspecto subjetivo, ok? Outra técnica, nós já falamos na aula anterior, é a autoavaliação. A autoavaliação ou a avaliação recíproca das crianças. Um avalia o outro ou eles mesmos se avaliam. Qual é o instrumento que nós utilizamos para aplicar essa técnica? É um instrumento que se chama questionário de autoavaliação. Aquilo que eu fiz na aula anterior foi um modelo de questionário que eu passei para você. Você pode elaborar o seu próprio questionário de acordo com o contexto da sua sala de aula. Uma outra técnica, que também eu falei na aula anterior, é a observação. Quando você vai observar o desenvolvimento de uma atividade, de um trabalho escolar, um trabalho acadêmico, você deve ter em sua mão uma ficha cumulativa, onde você vai
inserindo ali as informações que você vai coletando a partir da sua observação. Essa é uma técnica e a sua inserção nessa ficha, a ficha é o instrumento que você utiliza. A técnica é a observação. E você pode também utilizar como instrumento o roteiro de entrevista e um roteiro de visita à casa do aluno. Ali você observa a relação dele com a família, a relação dele com ele mesmo, ali no seu ambiente do lar. E aí você pode então colocar essa observação dentro daquele roteiro. Uma outra técnica, estudo de caso. O estudo de caso é muito interessante, porque normalmente o estudo de caso envolve outros professores e outros profissionais de outras áreas para se fazer o estudo de caso. E dentro do estudo de caso, várias visões vêm à tona, vários aspectos daquele sujeito vêm à tona conforme a visão de cada professor e de cada profissional de diversas áreas. É interessante a gente pensar nisso, porque se você for analisar bem minuciosamente, o conselho de classe é um estudo de caso. Cada nome que passa ali pelo conselho, na verdade, se constitui num estudo de caso. Nós vamos falar na outra aula sobre o conselho de classe. Agora, quais são as vantagens e as desvantagens dos testes? Testes são aquelas provas objetivas, em que o aluno escolhe uma resposta, são questões fechadas. Qual é a vantagem, ou quais são as vantagens de se trabalhar com os testes? Bom, os testes, por meio deles, você consegue avaliar vários conteúdos, ter vários objetivos ao mesmo tempo, pois eles são constituídos de diversas questões. Ou seja, você consegue inserir numa prova, por exemplo, de 10 questões, você consegue inserir vários objetivos, contemplar vários conteúdos nessa mesma prova. E ela possibilita esse tipo de instrumento, o teste, a prova objetiva, possibilita um julgamento rápido e objetivo. Por isso ele é de fácil correção. Muitas vezes basta você pegar um gabarito vazado, colocar por cima da prova que o aluno fez, você já tem ali a definição de perguntas e respostas que ele acertou e que ele errou. Esse tipo de teste elimina o aspecto subjetivo e as inferências pessoais do aluno. Ou seja, ele se mantém limitado a dar uma daquelas respostas que já vem ali listadas. Ele não pode escrever ou opinar sobre aquela questão ali colocada. Ele é obrigado a dar uma das respostas que vem ali. E os resultados dos testes, eles podem ser facilmente submetidos a tratamentos estatísticos. Através dos testes, você tem 40 alunos na sala de aula, é fácil você identificar o percentual de quem acertou a primeira questão, de quem acertou a segunda, de quem acertou a terceira. Então fica fácil para você fazer um tratamento estatístico dentro das provas tipo testes que o aluno acaba de fazer. E quais são as desvantagens dos testes, das provas tipo testagens? Bom, a elaboração da prova tipo teste, ela é bem mais difícil e demorada. Ela requer mais tempo por parte do professor, requer mais dedicação por parte do professor. Então ela é mais fácil de ser corrigida, mas é mais difícil de ser elaborada. E normalmente, hoje em dia, é inconcebível, aplicar um teste sem que essa prova, tipo teste, seja digitada e impressa. Não tem como fazer diferente. Outro tipo de desvantagem é que esse tipo de prova, de teste,
não avalia as habilidades de expressão do aluno. O aluno não vai se expressar ali de forma escrita nem oral. Ele vai simplesmente marcar um X dentro daquelas alternativas que ele tem disponíveis para ele ali. Então, ela restringe a resposta do aluno. Esse tipo de prova restringe a resposta, limita, e o aluno possa ser, então, mais passivo dentro desse tipo de prova e de teste. Ele deixa um pouco a atividade de lado, né? E ele passa a ser mais passivo. E facilita também a cola. Quando você está aplicando uma prova tipo teste para uma turma de uma sala muito cheia, é muito fácil um deles dar uma olhadinha do lado e verificar qual é a questão que o colega do lado colocou, respondeu letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, e é fácil para ele identificar e copiar essa resposta. E quais as vantagens das questões dissertativas? Bom, as questões dissertativas, elas podem ser facilmente organizadas, ou seja, é muito mais fácil de você elaborar as questões dissertativas. E ela possibilita, esse tipo de prova, né, com questões dissertativas, possibilita verificar a capacidade de análise, de síntese e de julgamento do estudante. Então você vai perceber se o aluno tem capacidade de fazer análise, de fazer síntese, de julgar uma determinada situação. E permite verificar se o aluno é capaz de organizar as suas ideias e expressar essas ideias de forma escrita e de forma clara. É interessante essa dificuldade que a maioria de nós temos de colocar no papel as coisas que nós pensamos, os conceitos que nós aprendemos. Muitas vezes, se você pergunta para o aluno uma determinada questão referente a um determinado conteúdo, ele até sabe falar para você, mas na hora de colocar no papel, ele pode ter mais dificuldade. Isso acontece com todos nós, por isso que nós temos que treinar a escrita, para aprender a expressar de forma escrita os pensamentos e as respostas que nós temos. E quais são as desvantagens das questões dissertativas? As questões dissertativas, elas não abrangem todo o conteúdo estudado, né? Ela é mais limitada nesse aspecto, ela pode abranger 1, 2, 3 conteúdos, porque, afinal de contas, a resposta ela vai demorar mais e o professor também sabe que vai demorar mais para ele corrigir. Ele tem que ser mais meticuloso na hora de corrigir uma prova com questões dissertativas. E o julgamento do professor também é um julgamento subjetivo, porque a partir do momento que ele aplicou uma prova com questões dissertativas e, portanto, subjetiva, ele também vai ter que usar o seu olhar de subjetividade na hora de corrigir essa prova. Então, o professor deve ser mais flexível na hora de analisar a resposta a cada questão colocada pelo aluno. E exige, como eu disse, mais tempo para correção. Ela é mais fácil de ser elaborada, mas exige mais tempo, mais atenção. Mesmo porque não é simplesmente colocar um gabarito em cima, né? Tem que analisar a frase, a forma de expressão dos alunos, a organização das ideias, a coesão do texto, da resposta, a coerência do texto, se tem a ver com aquilo que foi perguntado, tem a ver com a interpretação do texto e a forma de colocar no papel as suas ideias de forma bem clara e bem transparente. Essas são algumas vantagens e desvantagens dos testes e das provas com questões dissertativas. Já já eu volto falando um pouco mais de questões objetivas de prova e dando alguns exemplos para você.